Fala, Books Lovers! Tudo bem com vocês? Gente, fiquei esse tempo sumida por aqui no canal, porque é como eu sempre digo pra vocês, né? Essa rotina toda agitada, a gente acaba não conseguindo gravar pra vocês aqui. Mas eu tive umas experiências de leitura aqui maravilhosas. Inclusive, estava lendo um livro maravilhoso. Inclusive, vou fazer uma resenha dele aqui para vocês no canal. Mas, no momento, eu estou aqui para gravar um novo vlog de leitura com vocês. Que é de um livro assim, muito hypado, muito discutido no BookTok, muito falado, né, entre muitos leitores, influenciadores, mas eu estou aqui, né, sem mais delongas, com o livro A Lâmina da Assassina para estar lendo junto com vocês. Gente, eu peguei esse livro na biblioteca da escola e já fui pegando o primeiro, sabe? Já fiquei assim, gente, ludibriada com essa série, porque eu pensei, se eu pegar essa série e começar, e eu tentei tomar coragem pra começar a ler essa saga, né? Não vou prometer que eu vou ler essa saga toda, óbvio, mas vou começar a ler. Já comecei a ler umas páginas aqui com vocês, mas não foi muito, tô nem na metade ainda, pra ler com vocês, que é A Lâmina da Assassina, o primeiro livro da saga de Trono de Vidro, né? Apesar que muitas pessoas fazem outras recomendações de como, da sequência do livro que nós devemos começar a ler, de sequências diferentes. Até a escritora já fez sequências diferentes a respeito dessa saga, mas eu estou aqui para ir relatando, né, para vocês sobre essa saga muito discutida, muito repercutida desde a pandemia, apesar que, né, passado, né, mas eu estou muito empolgada com esse livro, muito empolgada mesmo. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, porque a qualquer momento pode surgir um vídeo aqui, porque eu tô muito imprevisível nos vídeos, mas estou aqui na leitura, gente, ansiosíssima pro que vai acontecer a mais. Mas, resumidamente, né, dando um começo aqui no vídeo, é um livro parecido com a Rainha Vermelha. Quem leu a Rainha Vermelha sabe que a Rainha Vermelha, inclusive, foi o que me fez ir à leitura. Essa saga aqui, ela é muito a vibe de fantasia, sabe? Romantasia. Tem até mapa aqui, inclusive, vocês já sabem que eu amo livros com mapas. Mas, assim, é um livro que eu tô achando maravilhoso, que conta a história de uma menina chamada Selarena. Essa caixa é bem estranha. Que ela faz parte do Forte dos Assassinos, né? A maior, conhecida como a maior assassina do Império de Adarlan, né? E aqui mostra uma missão que ela tem para resgatar membros, né? Para resgatar não, né? Reivindicar a morte dos membros desse forte de assassinos, né? Porque ela descobriu que membros desse forte de assassinos faleceu e o chefe dela pede para ela poder viajar, né? Para conversar com o Lorde Pirata, reivindicar sobre essas mortes. E aí ela vai, viaja, tenta reivindicar tudo isso. E a história vai contando em torno disso. E ela aqui tá acompanhada do amigo dela, né? O Sam. E aparece essa história, vai em torno deles, né? Dessa missão dela que ela faz do acordo, para cumprir o acordo entre o chefe dela com o Lorde Pirata, né? A respeito dos membros do forte dos assassinos que tinham falecido. E é isso, gente. Estou por cá. Vou contando mais pra vocês a respeito dessa leitura. Tá sendo um livro maravilhoso, porque eu tô sentindo muita nostalgia. Me lembra muito de Rainha Vermelha. Uma capa maravilhosa. E é isso, gente. Vou contando mais pra vocês. Gente, voltei. Galera, eu estou simplesmente devorando esse livro.
porque eu já estou na página 268. E já vai fazer o quê? Vai fazer 2 semanas que eu tô com esse livro e eu tô um pouquinho... Eu tô feliz com o meu ritmo de leitura, porque eu não sei se ele com pressa, não sei se porque a história tá boa, mas eu só sei que eu devorei esse livro. Mas, gente, o livro tá muito bom, né? Só pra alertar pra vocês que eu tô com uma leitura de primeira viagem nessa saga da Saga Trono de Vidro, né? O primeiro livro, Lâmina da Assassina. E como eu falei pra vocês antes, ele tem um sumário com as partes, o que torna a leitura muito fácil. Ele tem 5 partes. E eu já li 3, já tô na Assassina e o Submundo. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tem aqui a Assassina e o Lorde Pirata, a Assassina Curandeira, a Assassina Deserto, a Assassina e o Submundo, a Assassina e o Império. Então, eu acho que essa divisão de livros foi uma coisa muito inteligente da Sarah J. Maas ter feito. E como eu falei com vocês anteriormente, ele tem muito a vibe de A Rainha Vermelha. Bom, nem falei pra vocês muito sobre o livro, sobre a protagonista Celaena, mas em cada parte do livro ela tem uma missão. Porque no começo do livro, o tio dela pediu pra ela, como os membros da Forte dos Assassinos tinham sido mortos, eles sentaram, ela e o Sam, né, que inclusive são amigos de infância, tentaram reivindicar a perda desses membros do Forte dos Assassinos, né, da Guilda dos Assassinos. Então, em troca disso, elas queriam dinheiro para reivindicar a perda desses membros. Só que o Lorde Pirata, ele fez a cabeça da Celaena e o Sam, falando que em troca, ao invés de dinheiro, em troca da morte dos membros, ele daria os escravizados. Só que nada disso deu certo, porque a Celaena não queria que aquelas pessoas sofressem, né? Então ela fez uma escolha inteligente, né, para não fazer com que os escravizados sofressem, né, fossem usados como um pagamento, fossem vendidos, porque já estava uma situação difícil. Então, ela foi espancada pelo chefe dela, Arobin, e aí ela foi para visitar um lugar lá chamado Porco Branco, uma estalagem, conheceu uma curandeira. Gente, só não reparem meu cabelo, porque quando eu tô lendo, eu fico no off, tá? E lá ela conheceu uma curandeira, e essa curandeira, ela morava lá, trabalhava num bar e tudo mais, e a assassina ficou lá por um tempo. Tô resumindo pra vocês, tá? Depois, a assassina, ela foi direcionada para o deserto vermelho, né, a terra desértica, onde ela visitaria e ficaria um tempo com os assassinos silenciosos, para aprender a obediência e a disciplina. Então, como assassina, ela teve essa outra missão, de ir para o deserto e ver os assassinos silenciosos. Então, ela conheceu os assassinos silenciosos, conheceu sua amiga, só que o Sam, que era o companheiro dela de início, ele acabou ficando com o chefe dela. Então, desde a primeira missão dela de libertar os escravizados e tudo mais, da perda dos membros da Guilda dos Assassinos, que ela estava acompanhada pelo Sam, o Sam foi embora junto com o Arobin para a Forte da Fenda. Depois ela terminou a sua missão dos Assassinos Silenciosos, e aí ela voltou para a Forte da Fenda e foi perdoada pelo chefe dela. Agora é a parte da Assassina e o Submundo. Então, eu já tô interessada. Já tô lendo, já comecei a ler, já tenho duas páginas dessa parte. E tá muito bom, gente. Muito vibe Rainha Vermelha, tá? Esse livro tem muito a vibe de Rainha Vermelha. Então eu tô sentindo uma nostalgia, né? Eu sou leitora de primeira viagem dessa saga, que eu nunca imaginei que eu ia estar lendo essa saga. Então tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu tô gostando muito da Celaena, ela é bem determinada, não é pessimista, muito inteligente. E o livro tem umas pitadinhas de romance.
Então eu tô gostando muito. Não sei que personagens vão surgir, o que vai acontecer entre ela e o Sam, porque a gente shippa. E é isso, gente. Tô por aqui. E venho contar mais pra vocês. Bom, gente, só pra dar um lembrete aqui pra vocês que quiserem acompanhar a minha conta do Scooby, pra vocês estarem mais por dentro da leitura. Vou até deixar aqui na tela, qualquer coisa, até deixei aqui na tela pra vocês, que é Lave 2012 Soul, Lala Books, se vocês forem pesquisar, se vocês forem procurar lá, pra vocês estarem mais juntinhos aqui da leitura. Gente, eu tô na parte em que a Celaena, ela tá tentando matar um cara. Então, eu já tô animada. Porque eu gosto dessa ação. Porque eu vou falar com vocês, se vocês forem se arriscar a ler a saga Trono de Vidro como eu já vou alertando que não é aquela coisa pegajosa, romance, como a gente tá acostumado, né, com os famosinhos do BookTok, apesar que esse daqui é o famosinho do BookTok. Mas não são aqueles livros que a gente tá acostumado, de romance, coisa fofinha. E eu acho que isso mostra sobre a personalidade de um escritor bom. Porque a Sarah J. Maas, ela consegue equilibrar umas pitadinhas de romance com fantasia, que faz a gente ficar o quê? Fissurado na história. Apesar que a saga, ela nos dá a oportunidade de quê? De saber quais livros que vão nos agradar mais. Ou se nós vamos querer continuar lendo, né? Então, assim, a Sarah J. Maas, ela equilibra muito, sabe? Ela mescla muito com romance e com fantasia. E agora tá na parte, assim, auge de fantasia, espada, com mistura de Agatha Christie, pra quem já leu, uma mistura de ação, com mistério, com um assassinato, com não sei o quê. E tá muito suspense, gente, muita tensão, tá no momento clímax da história. Então, assim, eu tô amando. É um livro muito fácil de ler, muito leve, assim, de ler. Quer dizer, leve, entre aspas, porque a história, ela é meio caótica, né, pra quem for ler. Mas, gente, é muito bom e tá me convencendo a ler a continuidade, tá? Então, assim, eu estou gostando muito da Lâmina Assassina, uma experiência diferenciada de leitura que eu estou tendo. E não se esqueçam de acompanhar no Scooby, no meu Scooby, tá? Que é Lala Books. Acho que eu até falei aqui pra vocês antes. Pra vocês me seguirem no Scooby, tá, gente? Pra vocês ficarem mais por dentro das leituras. Porque eu fico muito tempo sem gravar vídeos, então assim, né? Então lá vocês vão ficar mais por dentro, né? Mais por dentro que vocês já estão da história. Voltei, leituras, meu coração. Gente, aconteceu muita coisa, muita coisa, mas eu não vou deixar muito claro, porque senão fica sem graça quando vocês forem ler. Mas enfim, houve a caça, né, houve a tentativa de matar o Doneval e deu certo, né, essa caça toda, a fuga toda pra matar o Doneval. Ela e o Sam conseguiram isso. Achei muito da hora, né? Só que o mestre dela enganou ela. O mentor dela enganou ela, porque falou que ela, tipo, ele teve um pacto com a ex dele para que a Celaena e o Sam pudessem matá-lo, né? Porque ela ficou com raiva dele e tudo mais. Foi um bafafá. Só que o mentor dela enganou ela porque ela não sabia que o Doneval, ele libertaria muitos escravizados. Então, ela esperou a quantia de dinheiro dela por ter feito aquilo. Só que o mentor dela falou com ela que ele libertaria muitos escravizados. Então, como ela, bem no início do livro, ela queria libertar os escravizados, se eu não me engano, ela queria libertar os escravizados lá com o Lorde Pirata, né? No início do livro, na primeira parte do livro,
E o mentor dela não queria isso, porque ele queria em troca o quê? O dinheiro, e ela não trouxe, e houve um bafafá todo. Ele quis reivindicar, né, esses escravizados, porque ele queria algo em troca por ter perdido os membros do Forte dos Assassinos, né, da Guilda dos Assassinos. Então, como ele não conseguiu isso, ele ficou revoltado com ela. Então, ele resolveu enganar ela para que ela matasse o Donovan, mas ela não sabia que o Donovan, ele libertaria muitos escravizados. Então, com isso, ele meio que cortou o plano de libertar os escravizados, né? De dar liberdade aos escravizados, porque ele ficou chateado no início do livro, né? O mentor da Celaena, o Arobin. E enfim, depois que isso aconteceu, Celaena ficou brava com o mentor, ficou decepcionada e falou que não ia cair mais na lábia dele. Mas aí eles caíram na lábia de outro cara que eles teriam que matar o Lorde do Crime. O Lorde do Crime de Forte da Fenda, que é a cidade onde eles moram e tudo mais. Que seria Jane e Farhan, né? O Lorde do o Lorde do Crime é o Jane. Só que ela também teria que matar a Farhan, porque eles tinham colegagem. E ela foi tentar matar esse cara. E eu não vou contar o resto pra vocês, porque é só lendo que vocês vão descobrir. E sem contar que também teve beijo dos protagonistas, dos protas que eu tava tanto esperando. Depois de 200 e tantas páginas, mas vai ter, aguarde. E é isso, gente. Depois que eles tentaram matar o Jane, houve uma coisa, um baque assim, que só vocês lendo pra descobrir. E, no mais, é isso. Eu estou praticamente terminando esse livro hoje. E é isso. Veio contar sobre a última página pra vocês. Ah, e só pra relembrar vocês do que tá acontecendo agora, é que a Celaena, ela quer vingança pelo que aconteceu depois de tentar matar o Jane e o Farhan, né? Então ela tentou fazer uma vingança porque eles não morreram. Eles não morreram. E só vocês lendo mais detalhadamente vocês vão entender. Se vocês quiserem, me acompanhem lá no Scooby, que eu vou estar relatando lá no Scooby também sobre o que eu tô lendo. E é sobre isso. Terminei! Gente, o cabelo só o caos, mas sou leitora, então não tem como eu ficar estética, porque, gente, esse livro parece que, principalmente aqui no final, ele me convenceu a ler a continuidade, porque pensa num trem bom, gente, pensa numa coisa boa. É esse livro, o final dele, cara. Tudo muito bem construído. Sarah J. Maas, perfeito. Escritora maravilhosa. E eu amei esse livro. Estou tentada, sim, né? Estou desafiada, sim, a ler a continuação. Porque terminou na parte que ela foi para um reino. Ou seja, ela ficou presa na masmorra real. Depois do que aconteceu quando ela tentou vingar a morte, quando ela tentou adquirir a morte do Farhan, né? Queria uma vingança, matando ele. Só que ela matou todo mundo menos ele. E aí aconteceu aquele bafafá todo. E o final mostra ela sendo destinada às minas de sal de Endovier. Ou seja, uma outra cidade, acredito que do Império de Adarlan. Vou até verificar aqui no mapa, mas eu nem parei pra olhar os detalhes, porque eu fiquei tão assim, cara, tão assim, que eu nem parei pra pensar nos detalhes, mas assim, perfeito. O final foi incrível, perfeito, e eu estou totalmente convencida a ler a continuidade, gente. Estou totalmente convencida a ler a continuidade. Então vamos ver, porque ó, de primeira ele já me convenceu. Vamos ver se no restante ele vai me convencer, se ele vai progredir bem, né?
se eu vou conseguir avançar bem nessa leitura, porque acredito que essa é a leitura do ano. Trono de Vidro, saga Trono de Vidro. Então, foi isso. Eu amei. Foi um vlog pequeno, porque eu quis fazer pequeno por ser o primeiro livro, não me empolgar tanto. Quem sabe não faço do restante também, né? Caso eu esteja muito extasiada, muito animada para gravar o restante. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vlogzinho pequeno, porque, gente, é o primeiro livro. É só um relato do que eu tô achando, tá? Vou colocar ele lá no Scooby agorinha. E é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. É claro que eu não expliquei muito, né? Porque eu quis fazer uma coisa pequena, porque tem a continuidade, tem muita coisa ainda. E eu acredito que vocês vão gostar muito da continuação comigo, me acompanhar, tanto me acompanhar lendo quanto ler também, né? Então leiam, se vocês estiverem lendo aqui, comentem se vocês querem continuação, o que vocês querem de ideias de vídeos. E foi isso. Um beijo e até o próximo conteúdo literário aqui pra vocês. Fui!